Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor e professor Jonas Mendes e aqui estou participando neste episódio junto com meu amigo, a convite do meu amigo, o pastor André Moreira, para comentar com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu venho estudando nos últimos tempos e que está neste livro que eu lancei, que é Análise Literária de Escrituras. Talvez o, o plástico atrapalhe um pouquinho, mas o livro é A Arte da Leitura Bíblica. Então, neste livro, eu estou abordando a análise literária das escrituras, né? O que nós podemos compreender como sendo a análise literária das escrituras? Bom, no Brasil, nós sabemos que a teologia, ela ainda é predominante nos seminários e faculdades, muita a ênfase na teologia sistemática, né? Porém, a teologia bíblica ela vem crescendo com muita força. E a análise literária é uma área da teologia que está numa intersecção da teologia bíblica com a teologia exegética. Então, ela está ali incorporada no campo da hermenêutica, analisando as escrituras pela perspectiva da teologia bíblica e também proporcionando ferramentas para a exegese. Uma área muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns exemplos para enriquecer, né, a nossa leitura das escrituras, ok? Bom, veja só, primeiro, duas expressões são importantes aqui para nós, que é história e enredo. História e enredo. Veja só, história é aquilo que acontece, é o fato em si, é o que acontece. Enredo é a maneira como os autores bíblicos estão registrando essa história, certo? Então, os autores bíblicos, e isso é muito importante, quando nós vamos para um livro histórico, por exemplo, como o livro dos Reis, Crônicas, Samuel e assim por diante, nós estamos diante daquilo que nós chamamos de livros históricos, porque está registrando os acontecimentos históricos concernentes à vida de Israel, aos reis e assim por diante. Porém, é importante que nós tenhamos em mente que os autores bíblicos, eles não tinham a pretensão de trazer uma narrativa historiográfica nos moldes modernos. Isso é até um anacronismo, né? Achar que os autores bíblicos estavam fazendo história conforme a contemporaneidade pensa. Na verdade, não. Os autores bíblicos, eles não tinham a intenção de trazer um relato com objetividade, com imparcialidade ou neutralidade. Muito pelo contrário. Na verdade, as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas, elas são intencionais. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Samuel, primeiro e segundo livro do profeta Samuel, ali as histórias que são narradas, por trás existe toda uma intencionalidade. O autor, quando ele está contando a história, quando ele está narrando a história, ele deixa ali na história marcas, evidências da sua perspectiva, da sua interpretação, da sua visão teológica, às vezes reprovando um personagem, ou às vezes não, e assim por diante. Então, quando nós olhamos a história por essa visão, a gente consegue perceber alguns detalhes que, às vezes, nós não percebíamos antes, certo? E isso faz muita diferença. Bom, quem é um dos grandes nomes da análise literária das escrituras, análise literária das narrativas, é o Robert Alter. O Robert Alter, ele tem um livro que é a arte das narrativas bíblicas, onde ele vai fazer uma análise, por exemplo, das narrativas bíblicas, envolvendo essa perspectiva. Um exemplo que nós temos é Gênesis. Gênesis, no capítulo 37, nós temos a história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos. Gênesis 38, nós temos a história de Tamar e Judá. E Gênesis 39, nós temos a história de José no Egito, na casa de Potifar e assim por diante. Os críticos, por um bom tempo, afirmaram que o Pentateuco era um compilado de fontes contraditórias e desconexas, muitas vezes. Aquilo que Julius Wellhausen dizia que era a fonte P, a fonte J, a fonte D e a fonte E e assim por diante. Então, nós tínhamos aí
as fontes que, segundo eles, foram usadas para compor o Pentateuco. E o Pentateuco era uma série de narrativas, de histórias que surgiram independentemente, que foram reunidas ali naquele livro, mas que muitas vezes as histórias entravam até mesmo em contradição ou que não se encaixavam. E um exemplo que os críticos usavam era Gênesis 37, 38 e 39. Porque se Gênesis 37 está falando, está contando a história de José, quando foi vendido pelos irmãos, e Gênesis 39 está mostrando José no Egito agora, na casa de Potifar, a sua prisão depois e assim por diante, por que que Gênesis 38 começa a contar a história de Judá e Tamar, quebrando completamente a sequência? Parece que Gênesis 38 está totalmente desconexo com o contexto maior do capítulo, dos capítulos precedentes e posteriores. E aí os críticos mostravam que, na verdade, isso acontecia exatamente porque Gênesis, bem como todo o Pentateuco, era esse compilado de fontes independentes, contraditórias, divergentes, e assim por diante. O Robert Alter fez uma análise desse texto e mostrou que, na verdade, não é assim. Que existe um recurso literário muito profundo por trás. Que Gênesis 38, a narrativa de Tamar e Judá, faz todo sentido ali. Por quê? Porque, na verdade, quando nós olhamos Gênesis 38, o autor ele começa com um convite. Como assim? Olha só. E aconteceu no mesmo tempo. Veja só. No mesmo tempo do quê? É uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer. Aqui o autor está nos convidando a analisar o que aconteceu antes. Então, o autor está conectando Gênesis 38 com Gênesis 37. E o autor está dizendo que, no mesmo tempo, na mesma época em que José foi vendido pelos irmãos, na mesma época em que José foi amarrado, preso e contra a própria vontade foi vendido e levado para o Egito, para longe do pai, longe da família, longe dos seus familiares e assim por diante, longe da sua terra. Nesse mesmo tempo, Judá decidiu sair de casa e ir morar na casa de um varão ali da região, daquela terra que não era um judeu. Então, o autor está nos convidando a comparar as duas histórias, a contrastar as duas histórias. E aí vem o que o Robert Alter destacou, que é algo interessantíssimo. Por quê? Porque enquanto em Gênesis 37, você tem José que saiu de casa contra a própria vontade, foi vendido, foi levado para uma terra distante, com costume distante, uma religião distante da sua, com deuses distantes, longe do seu pai, da sua família, contra a sua própria vontade, porém permaneceu fiel lá e glorificou o nome do Senhor lá. Nós temos Judá em Gênesis 38, que saiu de casa porque quis, que saiu do seio familiar porque quis, que foi habitar com outro povo porque quis, que tomou uma mulher da terra contra toda a proibição anterior que já existia porque quis. Ou seja, o autor está comparando duas situações. Alguém que foi forçado a sair de casa, que estava longe do pai contra a própria vontade, mas que foi fiel a Deus onde estava. E alguém que saiu de casa porque quis, que foi morar com o povo daquela terra porque quis, e casou-se com pessoas daquela região porque quis. Alguém que está resistindo à tentação, como José, que resiste à mulher de Potifar, e alguém que não resiste, cede aos desejos e à tentação, como Judá, quando cede a Tamar. Então, Robert Alter mostrou que existe aqui uma estrutura literária que está contrastando duas situações, duas atitudes, duas posições, mostrando como que José se portava e como que Judá se portava. Então nós temos aqui exatamente uma inclusão, uma inserção com o intuito de contrastar duas situações. Então o autor, que nós acreditamos que é Moisés, já está nos dando aqui detalhes, evidências, exatamente do caráter de José e do caráter de Judá neste momento. Embora Judá, depois nós sabemos muito bem, que ele vai se redimir ao longo da história, certo? Mas é isso que a análise literária faz. Ela começa a enxergar essa riqueza nas narrativas bíblicas e contrastar exatamente as situações ou também fazer comparações e assim por diante. Nós temos um outro detalhe que é muito interessante, que é analisado
por alguns autores, como, por exemplo, Bruce Waltke. O Bruce Waltke, eu só estou pondo o carregador aqui no notebook que havia me esquecido. E aí apareceu uma mensagem aqui que a bateria estava se esgotando. Pronto. O Bruce Waltke, ele faz uma análise interessante do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, e no verso final do capítulo 6. Veja só, o verso de número 38. Olha só o que diz ali. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Bom, o autor está dizendo que Salomão terminou a construção do templo, da casa de Deus, e ele demorou aí um período de 7 anos para realizar esta obra. Então, foi o período que ele demorou para concretizar essa obra. Só que quando nós entramos para o capítulo de número 7, o autor começa bem assim. Porém, olha só, porém, aqui o autor está querendo dizer algo. Ele está dizendo, porém, é que uma conjunção, certo? Adversativa. Uma conjunção adversativa, ela está contrastando duas situações, mostrando uma situação anterior e uma situação posterior, e mostrando que a situação que está vindo agora é diferente da anterior. Então, veja, porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Veja só, o autor está dizendo que Salomão demorou 7 anos na casa de Deus. Porém, na sua própria casa, ele gastou 13 anos. E aí, o Bruce Waltke, na sua teologia do Antigo Testamento, se utilizando da análise literária, ele mostra que aqui o autor está querendo dizer algo. Aqui o autor está querendo dizer o quê? Que, na verdade, Salomão, ele estava mais preocupado com a construção da sua própria casa do que com a casa de Deus. Que para Salomão, a casa dele tinha prioridade, que ele estava empenhado em fazer algo muito melhor para si do que para Deus. Na verdade, aqui o autor já está nos preparando para o que vai acontecer depois com Salomão, quando Salomão vai adulterar o seu coração e vai começar a adorar também nos altos, juntamente com as mulheres que Salomão havia adquirido. Veja, o que isso mostra? Que, na verdade, o coração de Salomão estava mais na sua própria casa do que na casa de Deus, nas suas próprias construções pessoais do que na construção da casa do Senhor. Que parece que talvez para Salomão aquela construção tenha sido mais uma obrigação deixada pelo pai do que uma disposição verdadeira e íntima do seu coração. Então nós já percebemos que a apostasia de Salomão não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é algo que foi tendo uma construção, ou seja, o seu coração já tinha uma inclinação para outras coisas. Tanto que Salomão tem 3 coisas que Deuteronômio diz que um rei não poderia ter: muitas mulheres, muitos cavalos e muita riqueza. Outro ponto importante, livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 8, verso 11, diz assim: Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Olha só o que o autor está dizendo. Aplicando aqui os princípios da análise literária, quando o autor faz essa descrição, ele está nos chamando para comparar duas situações. Uma situação de algo que é sagrado e algo que não é sagrado. Algo que é santo e algo que não é santo, que é impuro. Ou seja, o sagrado e o profano. O santo e o impuro. Então, nós temos a casa, o palácio de Davi, que a esposa de Salomão, que é a filha de Faraó, habitava ali temporariamente. Porém, Salomão não queria que ela permanecesse habitando ali. Por quê? Porque ele considerava que aquele lugar era santo, porque a arca do Senhor esteve ali. Mas a sua esposa não era santa. E ele sabia disso. A sua esposa não era santa. Por quê? Porque ela não adorava o Deus de Israel. Ela não tinha a mesma fé que o povo de Israel tinha. Ela não prezava pelos mesmos valores que eles tinham. Porém, Salomão
não se preocupou com isso. Isso para ele não foi um problema. Ele não estava preocupado se ela tinha ou não os mesmos valores, se ela era ou não santa. Ele, na verdade, queria uma esposa para fazer uma aliança com o faraó e essa era a preocupação dele. Então ele faz um palácio e leva ela, porque ali é o lugar em que ela, que não é santa, que é impura, pode habitar. Então ele sabia que ela era assim, mas ele não se preocupou com isso. Ele estava preocupado, não, deixa, essa casa é santa, você não pode ficar aqui. Mas percebe? Então ele, além de ser alguém que estava mais preocupado com as suas construções, com os seus próprios projetos, também era alguém que estava habitando com a impureza. Era alguém que habitava com aquilo que não era santo. E ele sabia disso. E ele tinha noção disso. Então, quando nós olhamos o texto, né, de Reis e Crônicas e nós comparamos as situações à luz da análise literária das Escrituras, nós percebemos exatamente esses detalhes que enriquecem muito, muito a nossa compreensão do texto. Quando nós vamos para 1 Reis, capítulo 11, o texto diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ou seja, já começou mal, né? Porque ele já começou com a filha de Faraó. Ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. Então, veja, o que o autor está mostrando? Que Salomão amava o que era impuro e o que era profano contra as ordens de Deus. Ele amava isso. E preferiu seguir o seu desejo e o seu coração do que a lei de Deus. O que nós encontramos, inclusive, um paralelo muito interessante também em depois Sansão. Percebe? Então, a análise literária ela mostra exatamente esses detalhes que vão preparando o leitor para o que vai vir depois. Ou seja, quando a gente vai lendo os textos, os detalhes que o autor vai deixando, ele vai nos preparando para aquilo que vem depois e mostrando, inclusive, os contrastes que nós vamos enxergando depois. Então, é isso que a análise literária faz. Um outro exemplo que nós podemos perceber está em Gênesis. Quando nós olhamos em Gênesis, por exemplo, ali na narrativa da queda, nós percebemos que no capítulo 3, Deus amaldiçoa a serpente e a terra. No capítulo 3, o único ser que foi amaldiçoado foi a serpente. E aí Deus fala da semente da mulher e a semente da serpente. James Hamilton, que é um estudioso dessa área, em seu livro Tipologia, que inclusive é um livro que foi traduzido recentemente para o português, eu tenho a versão dele aqui, deixa eu pegar aqui. Está meio preso aqui, mas vai dar certo. Ok. Eu tenho a versão ainda em inglês, e ele foi traduzido recentemente para o português. É um livro extraordinário. Tipologia do James Hamilton. Como o Antigo Testamento, as expectativas do Antigo Testamento são cumpridas em Cristo. Entendendo os padrões e as promessas bíblicas ali ao longo das Escrituras. O James Hamilton, ele mostra de forma extraordinária como que o capítulo 3 de Gênesis já está nos preparando para toda a narrativa das Escrituras adiante. Veja, Deus diz: haverá guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, e a serpente é o único ser que foi amaldiçoado no capítulo 3. A terra foi amaldiçoada, mas não é um ser. No capítulo 4, nós temos Caim também sendo amaldiçoado. O que isso indica, segundo James Hamilton, que na verdade ali, quando o autor registra isso, ele mostra que Caim, ao rejeitar a palavra de Deus e ao odiar o seu irmão e matar o seu irmão, ele se associa à serpente, que é o que trouxe morte, divisão, destruição e também ruptura com o projeto e a palavra de Deus. Então, ao se associar a serpente, né, ele vai ser amaldiçoado, isso indica que ele é a semente da serpente. Não porque, né, como alguns erroneamente afirmam, a serpente teve relação com a mulher. Não, não é nada disso. Ele se torna a semente da serpente, por quê? Porque ele decide seguir os desígnios da serpente, não os desígnios de Deus. Quando nós vamos adiante um pouquinho, nós temos Noé amaldiçoando Canaã. Veja,
também indicando que ele segue a mesma linhagem. Serpente, Caim, Canaã, depois os povos da terra, abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você encontra um padrão que vai sendo estabelecido aí, exatamente nas escrituras. Você vê isso já ali no próprio Gênesis, no próprio Éden. Outro ponto importante que nós começamos a analisar nas escrituras está exatamente em um detalhe. Veja, o James Hamilton, bem como o Jake Bill e outros autores mais, eles mostram que o Éden foi o primeiro santuário que Deus estabeleceu, o primeiro santuário que Deus edificou. E Adão, no Éden, ele era um sacerdote rei. Ali ele tinha, no Éden, funções que Deus estabeleceu, como vice-regente de Deus na terra, ele foi estabelecido para lavrar e guardar o jardim. Então, antes do pecado, Deus já estabeleceu funções para o homem, como o sacerdote rei, ele devia lavrar e guardar o jardim. Essas duas palavras, lavrar e guardar o jardim no hebraico, elas aparecem juntas depois para falar do serviço que os sacerdotes e levitas deveriam desempenhar no tabernáculo e no templo, mostrando então que, na verdade, esse serviço que Adão desempenhava no Éden era um serviço que já tinha uma perspectiva sacerdotal. Ele devia lavrar e guardar o jardim. A terra era muito maior do que o jardim. A terra toda se chamava Éden. O jardim foi plantado no Éden, na terra que se chama Éden. Mas o jardim era uma pequena porção, a terra era muito maior do que o jardim. Então existia muito mais terra fora do jardim, muito mais coisa fora do jardim. E, segundo o Jake Bill acredita, a intenção e o propósito de Deus era que o homem trabalhasse, lavrasse o jardim e que, ao ter filhos, porque Deus disse crescer e multiplicar antes do pecado, eles iriam expandir o jardim, templo, aquele santuário, para toda a terra. Então, o jardim, que era o templo, abarcaria toda a terra. E aí, esse era o templo. No Oriente Médio, isso era muito frequente, na cultura mesopotâmica, suméria, por exemplo, os templos eram associados a jardins e assim por diante. Então, Deus havia dado uma proibição ao homem. Quando o homem peca, ele não está apenas desobedecendo uma lei de Deus, ele está profanando um primeiro santuário. E aí, eles são expulsos do jardim, e o texto diz que eles saem do jardim ali, né, e Deus colocou para cuidar, guardar do jardim, o jardim, querubins com espada e uma espada flamejante ali, exatamente para poder impedir que o homem voltasse, né, e tomasse da fruta da árvore da vida, né, e vivesse para sempre. Então, tem um ponto importante, por quê? Exatamente porque ali diz que Deus colocou, né, essa árvore. Veja, Gênesis 3:24. Vamos ler o texto aqui para os irmãos entenderem esse ponto importante, como que a análise literária ela nos auxilia em detalhes que às vezes nós não percebemos. Gênesis 3:24 diz assim: e havendo lançado o homem fora, né, do jardim, pôs querubins ao oriente do jardim, que é o leste. Quando está falando oriente, aqui é o leste. Então, se você pegar uma outra tradução, já vai estar ali a expressão, às vezes, leste, tá? E pôs aí, né, continuando com o texto, e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja só essa expressão aí que é usada. Veja, querubins ao leste do jardim. Ao leste do jardim. Veja, se nós pegarmos a versão aqui, deixa eu pegar uma outra versão para ver se está aqui, ó. A NVT já traz, olha só. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim. A leste do jardim. Então, os homens, Adão e Eva, eles foram expulsos desse primeiro santuário. Deste santuário, que era o lugar em que Deus descia, em que a presença de Deus era desfrutada ali. Um lugar em que não havia morte, dor e sofrimento, onde havia um rio que saía e depois se dividia em 4 braços, onde havia a árvore da vida, onde a presença de Deus se manifestava, onde o homem tinha funções sacerdotais e assim por diante. Então eles foram exilados deste lugar. E o leste é o lugar do exílio, marca o exílio. Quando nós olhamos Gênesis 4:16, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden.
Então, Caim também habita a leste, um pouco mais distante ainda, se afastando mais ainda da presença do Senhor, para o leste. Quando nós olhamos Gênesis, capítulo 11, nós percebemos na construção da torre de Babel ali e tudo mais, nesse momento em que o povo se revolta contra o Senhor, o texto diz assim no verso 11: ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Então o povo também está saindo ali, né? O leste aparece também com frequência. Gênesis 13, e verso de número 10 em diante. Você tem ali Ló, que vai escolher as campinas, certo? Ali do férteis, né? Para a região de Sodoma. E o texto diz assim: ó, a região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de destruir Sodoma e Gomorra. Aí diz assim, ó, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Então a palavra o leste aparece de novo, com frequência, indicando que o leste é o lugar daqueles que estão se afastando de Deus. O leste é o lugar daqueles que se distanciam do Senhor. É o lugar daqueles que estão indo fora, para longe da vontade de Deus. Só que tem um ponto importante, por quê? Porque quando nós olhamos para o tabernáculo e para o templo, ambos mostram que o tabernáculo e o templo foram construídos com sua entrada para o leste. De maneira que quando alguém fosse entrar no tabernáculo, como a entrada estava para o leste, ele entrava do leste para o oeste. Ou seja, a ideia, e isso é muito interessante, quem faz essa análise é um autor chamado Michel Chase. Michel Chase, um autor extraordinário. O livro dele não está aqui, senão mostraria, mas eu postei no meu Instagram alguma coisa sobre. O Michel Chase mostra que a ideia, por que a Bíblia enfatiza o leste com tanta frequência? Porque quem vai para o leste vai para fora do Éden, para longe da presença, para fora do santuário, para longe de Deus. Mas quem vem do leste para o oeste, volta, o retorno. Quem vai para o leste é exílio. Está indo para longe da presença do Senhor. Mas como o tabernáculo, ele foi edificado e a porta dele estava para o leste, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele entrava do leste para o oeste. Como se ele estivesse retornando para o santuário, retornando para o Éden, retornando à presença de Deus. Porque o santuário, o tabernáculo, ele é uma pequena marquete, uma pequena rememoração do Jardim do Éden. Por quê? Olha só, o tabernáculo é um santuário, como o Éden foi o primeiro santuário. No Éden, a gente tinha a árvore da vida. No tabernáculo, nós temos o castiçal, que tem o formato de uma árvore, com flores, com amêndoas, com copos e com galhos e tudo mais, rememorando a árvore da vida. No Éden, nós tínhamos, depois que eles pecaram, Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida. Quando os sacerdotes entravam no santuário, na cortina que separava o santo do santíssimo lugar, a cortina era toda desenhada com querubins. Porque quando o homem olhava para isso, ele se lembrava que aquele caminho só estava vedado, o caminho para a presença de Deus só estava vedado, que o homem estava exilado, fora da habitação plena desse santuário, por causa do pecado. E no Santíssimo Lugar, que é o lugar pleno da presença de Deus, está aqui, como se fosse o Éden, o próprio santuário em si mesmo, estava a arca com querubins na tampa, no lugar da presença. E o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez ao ano levando sangue de um animal morto, porque perto da árvore da vida, Deus colocou uma espada flamejante. Quem entrasse ali morreria. Então ninguém poderia entrar ali e passar pelos querubins para chegar à árvore da vida, porque ele morreria, porque a espada flamejante indicava morte. Então, o sumo sacerdote, quando ele saía do leste, porque a porta tanto do tabernáculo quanto do templo ficava para o leste, quando ele saía do leste para entrar para o tabernáculo, ele estava indo para o oeste, como que se Adão tivesse voltando para o Éden de novo, passando pelos querubins que está na cortina e entrando dentro do Santíssimo, do santuário, mas aí a espada flamejante indica morte, mas ele está com sangue que indicou morte, mas morte de um substituto, que foi um outro animal. Então, o tabernáculo e o templo, eles já eram em si, eles já eram uma reminiscência do próprio Éden, o santuário que se perdeu. Por isso que o Gênesis, de 1 a 3, está conectado com Apocalipse 21 a 22.
Por quê? Porque a Bíblia começa a história toda, a história das Escrituras começa com o jardim, com o primeiro santuário, mas a Bíblia termina também com a cidade-templo, que é como se fosse um jardim expandido. A Bíblia começa com a árvore da vida, mas Apocalipse 22:14 diz: Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha entrada na cidade pela porta e tenha direito à árvore da vida. A árvore da vida que estava no Éden, o primeiro santuário, agora está também na Nova Jerusalém, o santuário final. Lá na Nova Jerusalém nós temos o rio de água da vida, como também existe um rio no Éden. Lá nós seremos reis e sacerdotes, diz Apocalipse, como Adão também era rei e sacerdote. E outro dado interessantíssimo, muito importante, por quê? Porque no templo que Salomão edificou, o Santíssimo Lugar era o único lugar do templo que era quadrado, que tinha 9 metros de largura, 9 metros, 9 metros. Era o único lugar do templo de Salomão que era quadrado, o Santíssimo Lugar era quadrado. Por quê? Porque era o Santíssimo, era a habitação de Deus, o lugar da presença de Deus. E a Nova Jerusalém é quadrada. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é o Santíssimo expandido, onde todos nós habitaremos lá dentro do Santíssimo, na presença de Deus, como se fosse o Éden restaurado, e onde todos nós estaremos ali como sacerdotes e reis, desfrutando da presença de Deus. Então, como Adão fez o percurso saindo para o leste e o exílio, quando Israel é levado para a Babilônia, eles vão para o leste, para o exílio, para a região. Mas quando Israel está entrando na Terra da Promessa, a Terra da Promessa é como se fosse um prototipo do Éden, um lugar em que mana leite e mel, um lugar de descanso e assim por diante. Então, nas escrituras todas, nós encontramos essas narrativas que a análise literária nos ajuda a compreender. E isso enriquece muito a nossa compreensão das escrituras, quando nós olhamos isso. E nós temos muitos autores que fazem esses estudos e que, infelizmente, ainda, né, em língua portuguesa, nós perdemos muita coisa. Mas quando nós olhamos, em língua inglesa tem muita coisa publicada. Este livro que eu publiquei é um livro que eu faço um pouco dessas análises, mostrando exatamente essas riquezas de detalhes. Vamos pensar aqui mais uns exemplos para a gente poder entender um pouco da análise literária. Veja só, como eu disse, os autores, existe uma intencionalidade por trás da análise daquilo que os autores estão descrevendo, certo? Veja só que coisa interessante. Quando nós olhamos para a história de Isaac, a Bíblia diz que Isaac estava quase cego. Por que, que o autor revela isso, né? Exatamente porque o autor revela isso, por quê? Porque o Isaac ele vai ser enganado exatamente por isso, porque ele não enxergava. Mas aí, o Bruce Waltke descreve algo interessantíssimo. O Bruce Waltke diz que, na verdade, a falta de visão do Isaac indicava que ele não havia se tornado apenas alguém que estava fisicamente com a visão limitada, mas alguém que estava também espiritualmente com a visão limitada. Por quê? Porque Isaac, ele havia sido seduzido pelos manjares que Esaú fazia. Esaú caçava e preparava os manjares, e os manjares agradavam o estômago, o paladar de Isaac. Então, Isaac era alguém que confiava mais no seu paladar, no seu estômago, do que na visão espiritual. Então, ele também não estava apenas cego fisicamente, mas já estava alguém se tornando também espiritualmente cego, segundo Bruce Waltke. E olha só que coisa interessante. O Isaac é enganado ali e tudo mais. Você tem Jacó fazendo tudo aquilo com Rebeca, né, como nós bem conhecemos. E aí, quando você analisa Gênesis, você percebe que Gênesis narra a morte de Débora, ama de Rebeca. Mas Gênesis não narra a morte, nem o sepultamento, nem a lamentação por Rebeca. Gênesis não mostra, não fala sobre a morte de Rebeca. Fala apenas da morte da ama de Rebeca, que era Débora. Aí eu te pergunto, pastor André, né? Te pergunto, que Débora me interessa? Né? Ou seja, o que eu quero saber de Débora? Débora nem aparece na história, basicamente. O que eu quero saber de Débora? Por que o autor não fala da morte de Rebeca? E ao invés de falar da morte de Rebeca, vai falar da morte da ama de Rebeca, que é Débora. E se omite a falar da morte de Rebeca. Segundo análise literária, quando o autor, porque assim, na cultura semítica, não narrar o sepultamento de alguém é um ato de desonra.
Não narrar o sepultamento de alguém, não narrar a lamentação pelo sepultamento de alguém, é um ato de desonra. Então, o autor, ele não narra a morte e o sepultamento de Rebeca intencionalmente para mostrar que aquilo que Rebeca fez com Jacó não teve aprovação do autor e também, consequentemente, não teve aprovação de Deus. E a prova disso é que, em sua morte, ela morre esquecida, é sepultada, esquecida. Não há lugar para ela no registro. Por quê? Porque a ação que ela fez resultou em consequências. E a não narrativa de sua morte é a desonra que vem sobre ela por causa daquilo que ela realizou. Quando ela disse, não, caia sobre mim o que eu estou fazendo. E outro ponto importante, e também a evidência de que Isaac também não estava bem espiritualmente, é que Isaac era um patriarca, mas dos patriarcas, Gênesis aparece por 10 vezes, na verdade aparece por 11, mas por 10 vezes que realmente são relevantes. Por 10 vezes aparece a expressão Toledot, que seriam gerações, narrativas, né? Seriam as gerações. As gerações, elas vão aparecendo. Então, Gênesis é dividido por essas 10 gerações. Nós temos geração de Abraão, geração de Jacó, só que a geração de Adão, geração de Sete, só que não tem uma Toledote de Isaac. Como não tem? Como não narra isso? Na cultura mesopotâmica, narrar a geração, a Toledote de alguém é um ato fundamental. Isaac era um patriarca. Por que será que o autor se esqueceu? Muito pelo contrário. A análise literária mostra que as omissões, ou seja, o silêncio do autor, indica a reprovação do autor para com o comportamento de Isaac naqueles últimos tempos. Que mesmo sabendo que Deus havia escolhido Jacó, ainda ele prefere seguir o seu paladar, o seu estômago e tenta abençoar Esaú, mesmo Esaú tendo se casado com mulheres da terra, entristecido ele e assim por diante. Então, o autor está mostrando a sua reprovação nessas omissões. A análise literária, ela nos ensina a ler as escrituras, nos atentando para os detalhes daquilo que a Bíblia narra, porque uma coisa muito importante da análise literária não é só o que a Bíblia diz, mas é sobre como a Bíblia diz. A análise literária, ela nos ensina que nós devemos analisar a maneira como a Bíblia registra alguma coisa, a maneira como o autor está contando aquilo. Isso faz toda a diferença. Por que quando eu analiso o livro dos reis, eu vejo, por exemplo, o autor mostrando o pecado de Davi, o autor com Betsebe e assim por diante, o autor mostrando a apostasia de Salomão e tudo mais, mas quando eu vou para o livro das crônicas, não tem isso. Não tem o pecado de Davi ali com Betsebe e tudo mais, não tem a análise, por exemplo, de Salomão se afastando de Deus, se corrompendo, não tem. Por quê? Exatamente pelo propósito. Então, o autor, quando ele está narrando algum acontecimento, ele tem um propósito por trás. E a análise literária, ela nos convida a analisar o propósito por trás dessas narrativas. E isso faz muita diferença. Então, ou seja, o propósito de Crônicas é diferente. Por que o livro das Crônicas é o livro que dá ênfase ao templo, ao santuário, do começo ao fim? Dá ênfase à linhagem de Judá do começo ao fim, à adoração, aos sacerdotes, aos levitas, à liturgia. Exatamente porque ele está sendo escrito no contexto pós-exílio. Quando Israel voltou do exílio babilônico e o povo estava reconstruindo o templo, o povo precisava ser animado. Eles precisavam lembrar-se que eles eram descendentes de Davi, que o templo, existia um projeto para o templo, que não importava a condição material do templo, mas exatamente a condição espiritual e assim por diante. Então, o projeto, o propósito é outro. E também, né, nós poderíamos nos estender nesses detalhes e exemplos, temos muitos exemplos que nós poderíamos analisar, muitos exemplos. Inclusive, tem um livro muito interessante que é esse daqui, ó, do Brian Vert. Não sei se está dando para ver isso. Brian Vert. Que é A Serpente e o Matador de Serpente.
que é um livro que também ainda não foi traduzido. Mas deste livro aqui, o autor, analisando, usando análise literária, o que ele está fazendo? Ele mostra como que a serpente, como que você consegue enxergar o caminho da serpente por todas as escrituras. Veja, a Bíblia mostra que a serpente, a ação da serpente, ela aparece em todas as escrituras de forma muito clara. E não só ali, né, no Gênesis, como ou Apocalipse 12 e assim por diante. Não. Mas existem outros textos que mostram a serpente aparecendo. Por exemplo, nós temos ali, veja só, Naás, o rei amonita, que quer cegar Israel, que basicamente, né, fazer o mesmo que. E a expressão Naás, a palavra Naás, é uma palavra que também tem a raiz na serpente, se nós pegássemos ali, porque a serpente é um animal astuto, a expressão ali, arum, em hebraico, certo? Se nós pegarmos o Naás, é a mesma palavra próximo para serpente. Golias, que está usando uma couraça escamosa, e tem a cabeça também ali cortada ou ferida por Davi, também já aponta para a serpente. O faraó, que é descrito por Ezequiel como o dragão do Nilo, ou a Babilônia, por exemplo, e assim por diante. Então nós encontramos nas escrituras essa serpente aparecendo através de vários personagens. Então, assim como vários personagens nas escrituras apontam para o Messias, Davi acertando a cabeça de Golias, aponta para o Messias que vai ferir a cabeça da serpente, porque Golias usa uma armadura com escamas como se fosse uma serpente. E aqui o autor, ele faz essa análise, que é uma análise muito interessante. Tem uma parte que eu até grifei na época, que era muito interessante. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar ela aqui, mas ela mostra exatamente isso. Ele mostra a serpente ao longo de todas as escrituras, né? Então, vou ler um pedacinho aqui para vocês, aqui, tentando traduzir, né? O que é muito difícil. O presente autor argumenta que os intérpretes deveriam entender a semente da serpente figurativamente. Então, a semente da serpente são todos aqueles que estão desafiando a palavra de Deus ou os caminhos do Senhor. Então, ele mostra, e aí ele vai mostrar ao longo das escrituras quem são essas pessoas. Ele mostra Caim, por exemplo, e muitos outros mais. Ele mostra, por exemplo, no livro de Josué, onde você encontra, no Êxodo e assim por diante. Então, é uma coisa muito rica, que não dá para a gente descrever aqui com mais detalhes por causa do tempo. Mas para nós caminharmos para o final, mais um exemplo aí da análise literária, como que ela ajuda a compreender as escrituras. Veja só, quando nós olhamos para os evangelhos, todos os 4 evangelhos, narram a purificação do templo. Só que Mateus, Marcos e Lucas colocam a purificação do templo no final do ministério de Jesus. Enquanto que João é o único que coloca a purificação do templo no início do ministério de Jesus, no capítulo 2 de João. E aí surge uma pergunta. Ué, será que João errou, né? Colocando a purificação do templo no início do ministério de Jesus? O que aconteceu? Por que Mateus, Marcos e Lucas colocam no final, enquanto que João coloca no início? Exatamente pelo propósito. Embora os evangelhos estejam narrando um evento, o mesmo evento, a maneira como eles contam esse evento é o que faz a diferença. Lembra que eu comecei falando sobre história e enredo? A história é o que aconteceu. O enredo é a maneira como os autores vão contar isso. Porque existe um propósito teológico por trás. Quando Mateus, Marcos e Lucas colocam a purificação do templo no final do ministério de Jesus, eles estão ligando a purificação do templo com a vinha arrendada, com a figueira infrutífera. Ou seja, eles estão ligando a purificação do templo com a condição espiritual de Israel, que haviam se tornado, assim como a figueira, infrutíferos, que só tinham aparência. Os líderes de Israel eram os arrendatários, que haviam arrendado a vinha, que era o ali se refere ao reino de Deus, mas que não deram os frutos e nem honraram o dono da vinha. E esta vinha lhes seriam tiradas, o reino lhes será tirado e dado a um outro povo. Então, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, a purificação do templo é o atestado de que o templo
Assim como Israel, eles estavam em falência espiritual, havia se tornado um lugar de aparência. Agora, quando nós olhamos para João, o propósito é outro. Por quê? Porque em João, o templo está ligado ao próprio Jesus como o verdadeiro templo. Tanto que João, no capítulo 1, verso 14, diz, né, que o verbo se fez carne, eskenos remim, em grego, a expressão eskenos, skenu, para tabernáculo, a ideia literal é, e o verbo tabernaculou. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Assim como a glória de Deus se manifestou no tabernáculo de Moisés, a glória de Deus se manifesta em Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens. Assim como o tabernáculo era o lugar do encontro com Deus, Jesus agora é o lugar de encontrar-se com o Pai. Ele revela o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Mas aí, quando vamos para o capítulo 2, Jesus olha para o templo e diz assim: derribai este templo e em 3 dias o edificarei. E aí eles falam: ora, como que o senhor vai edificar esse templo em 3 dias? Se demorou 46 anos para ser construído e assim por diante. E aí João diz assim, mas ele não falava do templo em si, falava do seu corpo, mostrando que o verdadeiro templo agora é Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro templo, ele é o verdadeiro tabernáculo. E uma vez que o verdadeiro templo se manifestou, que é Jesus, aquele templo ali perdeu a sua função. Por quê? Porque ele se tornou lugar de comércio, lugar de cambistas venderem, trocarem, enganarem, fraudarem, assim por diante. Mas o verdadeiro templo, o lugar do encontro com Deus agora é Jesus. Então, em João, a purificação do templo tem a finalidade de mostrar que Jesus agora substitui o templo, porque ele é o verdadeiro templo, é Deus conosco, ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Por isso que o templo de Jerusalém perde a sua finalidade. Enquanto que em Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa já tem um outro propósito, que é mostrar o quê? Que, na verdade, Israel se tornou um povo falido espiritualmente, que a semelhança da figueira só tinha folhas e aparência, porém não tinha frutos. Porque a figueira, primeiro ela dá folha, para depois dar fruto. Então, se ela tem folha, indica que tem fruto. Mas não era tempo de fruto. Mas então por que ela tinha folhas? Não devia ter. Mas era uma figueira que mentia, que enganava. Então ela mostrava algo que ela não era. Ela tinha aparência de que tinha fruto, porque tinha folha, mas não tinha, ela enganava as pessoas. Por isso que Jesus diz você não vai enganar ninguém mais. E ela secou-se, porque era assim que Israel estava. Eles estavam secos espiritualmente. Então, a análise literária é um convite para compreender os detalhes que a Bíblia mostra para a gente e que às vezes nós não conseguimos perceber, porque nós lemos a coisa de forma muito apressada e também, né, perdemos às vezes algumas coisas, como palavras que são importantes, como Eva que vê a árvore, deseja e tudo mais. E aí, quando você vê Acã, por exemplo, que ele confessa vi, cobicei, tomei, aqui o autor está usando o mesmo termo, a mesma expressão, ligando Acã a Eva, mostrando que eles foram seduzidos exatamente por aquilo que viram, tomaram aquilo que não deviam tomar. Davi, quando vê Betseba, envia mensageiro e toma. A ideia é a mesma. Então você tem uma intenção literária por trás, mostrando que o mesmo erro que aconteceu no Éden, ver, tomar, foi o que aconteceu com Acã, com Davi, e assim por diante. Assim também, quando você vê Deus falando com Noé, desculpa, Deus falando com Adão, porque ouvistes a voz da tua mulher. Depois é a mesma coisa que acontece com Abraão. Abraão, em Gênesis 16, porque Abraão ouviu a voz de sua esposa Sara, e aí ele tomou Agar e teve um filho. E Deus não considera isso. É a mesma coisa. Não é que o homem não vai ouvir a esposa, mas é que quando ela está fora da vontade de Deus, o homem não deve ouvir, porque ele deve ser o líder para guiar ela para o caminho da verdade. Então, nós percebemos as mesmas estruturas se repetindo. É como se o Éden se repetisse. A semelhança, por exemplo, de Noé. Noé, que é retratado como o segundo Adão. Noé, segundo Peter Gentry e Stephen Vellum, num livro extraordinário, que é o reino de Deus através das alianças de Deus, eles mostram que Noé é um segundo Adão. E Noé, depois ele bebe e fica nu. Ou seja, assim como também Adão e Eva, quando pecaram e viram que estavam nus, também Noé depois bebe, se embriaga
e fica nu, reproduzindo um erro que já acontece no princípio e assim por diante. E aí nós temos a mesma coisa, assim como a serpente foi amaldiçoada, Caim foi amaldiçoado, depois nós temos Canaã sendo amaldiçoado, também a mesma estrutura se repetindo. Assim como Deus criou todas as coisas, e havia as águas, e Deus separou a parte seca das águas, e cresceu plantas e tudo mais, e Deus disse ao homem, crescei e multiplicai, e Adão se tornou governante, e ali e tudo mais, também com Noé. O dilúvio vem, envolve toda a terra, depois a água é retirada, vem a parte seca, recapitulando a criação do princípio de todas as coisas, Noé sai da arca, Deus diz crescer, multiplicar, dominar sobre a terra, e aí as plantas crescem, ou seja, é como se Adão, se Noé fosse um segundo Adão, agora já em um mundo caído. E Adão e Noé também falha, e você vê a mesma estrutura. Por isso que Jesus é o último Adão, e não o segundo Adão. Jesus é o último Adão, Paulo diz. Porque todos esses, Adão, Noé, Abraão, funcionaram como representantes de Deus e falharam em inúmera medida aí, mas Jesus Cristo é o último Adão. Bom, eu acho que isso aqui deu para a gente ter uma noção mais ou menos, só introdutória, do que é análise literária. Então, a análise literária ela tem esse propósito de nos auxiliar na leitura das escrituras, vendo aquilo que a maneira como o autor está construindo a narrativa com detalhes riquíssimos e que nós muitas vezes perdemos por causa de uma leitura mais apressada e assim por diante, ou por não perceber e não conhecer esses recursos, ok? Mas é isso. Eu agradeço o pastor André Moreira. Deus abençoe, meu amigo, foi um prazer. Fico feliz pelo convite. A todos os irmãos que participarem e que ouvirem essa aula, espero que vocês sejam abençoados e que essa minha participação ajude os senhores e as senhoras, senhoritas, a ler as escrituras e compreender a riqueza do que o Senhor deixou para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.